Olá, meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia. Hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre a segunda carta de João. Se você não viu o vídeo anterior, por favor, eu te convido a assistir. Se você não assistiu toda a série de devocionais baseada em 1 João, corre lá para assistir. Então agora nós vamos falar sobre essa epístola de João, que é a sua segunda carta, que traz ensinamentos tão ricos para nós como igreja, nosso funcionamento de igreja ali, nossa vida em comunidade e o nosso tratamento para com falsos mestres. Então vamos lá, eu quero antes de tudo te convidar para você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito, ativar todas as notificações, deixar um comentário no final do vídeo até agora se você quiser, compartilhar esse vídeo também com um amigo seu. Então vamos lá. Então nós vamos ler 2 João. Só tem um capítulo, nós vamos ler os capítulos 4 e 8, tá bom? Te convido a fazer essa leitura comigo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Antes de tudo, gostaria de dizer aqui que a primeira epístola de João e a segunda foram escritas mais ou menos ali na mesma época. Elas foram escritas entre 80 a 98 depois de Cristo, foram escritas na mesma época. E nós vamos ver que a primeira epístola de João, ela vai tratar sobre a família cristã, enquanto na segunda epístola ele vai advertir a igreja sobre o risco de dar pouso e atenção a hereges que estavam frequentando também aquele ambiente de culto ali. Quem são esses hereges? São pessoas que ainda hoje nós reconhecemos no seio da igreja. São aqueles falsos mestres que são travestidos de boas palavras, mas que deturpam a verdade do evangelho através de uma máscara. E eles mesmos criam ali, né? Um evangelho que é travestido por palavras cristãs, mas que no fundo te levam para caminhos de morte que são contrários à palavra. Normalmente pessoas que estão surgindo aí com novas verdades, deturpando alguns fundamentos cristãos que já são estabelecidos desde sempre, mas são pessoas que estão trazendo novidade, algo novo aí, e querem, né, implantar novas ideias dentro da igreja com, normalmente, um teor revolucionário. Então, João adverte que os da família cristã não permitam envolvimento, não permita ensinamentos desses falsos mestres. E para você reconhecer um falso mestre, precisa primeiro você ter se vestido da palavra, para que você tenha um parâmetro ali para medir quem é falso mestre ou não. Então ele diz, não permita que ensine na sua igreja, mas não somente isso, não permita que ensine, não tenha amizade, não permita a visita, não permita a convivência, sequer cumprimente essa pessoa. Mas antes de tudo, nós devemos lembrar que esse tratamento, né, ele deve ser feito com sabedoria e amor. Não apontando e julgando com ignorância ou com ódio e repugnância, mas com sabedoria e amor. Então deve haver esse equilíbrio. Da mesma forma que a igreja não pode aceitar aqueles falsos mestres trazendo verdades deturpadas para o seio da igreja, para o seio da família cristã, ela também deve extirpar todo esse tipo de ação, mas com sabedoria e amor, para que haja um equilíbrio e uma unidade, para que não comprometa o bem-estar da igreja. Tudo isso é muito desafiador, é muito difícil, mas o amor, a sabedoria e o cuidado, o zelo é a marca do cristão. Nisso que nós temos tantas dificuldades, é onde nós devemos concentrar a nossa atenção para nos exercitar em amor e aprender a conviver com esses diferentes. E aqueles que realmente não desejam mudar de comportamento, eles devem sim ser afastados com amor, claro. O versículo 9 aqui diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, aquele que ultrapassa a doutrina, que traveste a verdade com mentiras, ele não tem Deus. E eu gostaria, inclusive, de fazer um paralelo com 1 Coríntios 5, versículo 5. Entreguei a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Paulo, indignado com a situação, ele entrega esses falsos mestres que não estão dispostos a mudar o seu comportamento, para que Deus trabalhe por si só. A gente não pode colocar a mão na vida de alguém, tentar mudar o comportamento de quem realmente não quer mudança. O crente que continua tão abertamente no seu pecado, ele deve ser evitado pelos membros da igreja para que ele sinta a interrupção com a comunhão cristã. Envergonhe-se, arrependa-se e volte então para o Senhor quando houver esse arrependimento sincero. Essa interrupção na comunhão é necessária, infelizmente, com amor, com respeito, mas é necessário para que a pessoa sinta o afastamento daquele grupo, da família cristã, e entenda que ele está pervertendo a verdade, praticando erros. Afinal de contas, quem são esses hereges, né? São falsos mestres, aqueles pseudo-cristãos infiltrados dentro das igrejas. A palavra herege, ela vem de um termo grego que significa escolha ou opção. Então é alguém que escolheu, optou por algo errado, conscientemente, deliberadamente.
Então são pessoas que, além de escolher e optar pelo erro, elas se convencem de que estão certas e querem convencer a outros também. Quem eram aqueles hereges mais populares na época que essa epístola de 2 João foi enviada para aquela igreja? O primeiro grupo são os antinômios, aqueles que forçam contradições, eles contrariam princípios importantes para a tradição da igreja e para a doutrina de Cristo. Também existia um segundo grupo, que eram os gnósticos. Os gnósticos eram pessoas que misturavam conceitos filosóficos e neoplatônicos e também outros conceitos filosóficos helenísticos e faziam a deturpação e um sincretismo com a tradição cristã já vigente na época. Então era normal que esse grupo negasse que Jesus era plenamente humano. Então eles aceitavam a parte divina de Jesus, eles diziam sim que ele era plenamente divino, mas eles diziam que ele não era plenamente humano porque eles negavam a matéria. Eles estavam disseminando semente de confusão entre a igreja. Até que muitos acreditavam que Jesus era divino, mas ele não tinha natureza humana. Mas hoje nós temos total consciência. Paulo, inclusive, deixou escrito isso em Filipenses 2,7, como Cristo assumiu forma de servo, ele não teve usurpação e ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tornou-se semelhança de homem, semelhança de servo, e ele foi reconhecido em figura humana. Quem eram os destinatários dessa epístola? Existem duas possibilidades. A primeira é que essa epístola foi destinada a uma mulher, realmente. A senhora eleita, como é dita ali naquela parte inicial da epístola. Inclusive, te convido a ler essa epístola quando você terminar de assistir aqui esse vídeo. Por favor, leia todo o livro, que é um livro muito curto, por sinal. Tem apenas 12 versículos e ali naquela parte final, João deixa claro que o destinatário é a senhora eleita. Seria possivelmente uma pessoa física, uma mulher talvez viúva, que criou os seus filhos para o serviço do Senhor. Mas eu fico com a segunda opção, não com essa primeira, mas com a segunda, de que essa epístola ela foi realmente direcionada a um grupo de pessoas, a uma igreja física, de fato, não a uma mulher específica. A finalidade dessa epístola é apontar os princípios para o bem da família cristã. Nós vamos ver repetidamente a palavra verdade sendo usada ali. Ensino da verdade é uma expressão usada por João ali naquela carta. E esse uso repetido da palavra verdade está ali justamente para mostrar como João desejava proteger a igreja dos enganos, a igreja das mentiras e dos erros. O ensino da verdade nessa epístola é um exemplo de ensino exortativo que tem como propósito levar os seus leitores à ação. Então não somos apenas ouvintes. Nós não estamos apenas lendo, mas também agindo, praticando aquilo que está escrito, praticando aquela verdade. João também admoesta que a obediência à palavra do Senhor é fundamental para que amemos uns aos outros. Em outras palavras, uma vida pura e santa, ela abre caminho para o amor fraternal. No versículo 5 ali está dizendo, amemos uns aos outros. O maior exemplo de amor foi Cristo, onde ele demonstrou que o amor fraternal é a forma primária de mostrar o evangelho ao mundo. No versículo 6, mais uma vez, João vai nos exortar. Andemos segundo os seus mandamentos. O amor, aqui nesse contexto, não era uma mera afeição sentimental, mas uma expectativa ética. Toda essa definição e padrão de amor é encontrado nos ensinos das Escrituras. Então, o padrão de amor ele não está na escolha pessoal, na afeição pessoal, na preferência pessoal, mas naquilo que a palavra diz. O último versículo fala da comunhão familiar. No verso 13, João diz, os filhos da tua irmã te saúdam. O ensino aqui está claro, é necessário amarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que então possamos cuidar dos falsos mestres que estão tentando usurpar a igreja do Senhor e minar a igreja do Senhor. Então é isso, finalizamos aqui essa epístola que é curta, mas que tem ensinamentos muito ricos. Eu quero agradecer você que continuou comigo até o final, então vamos orar para finalizar esse devocional de hoje. Espero que você leia essa epístola na sua casa, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada pelo Senhor ter estabelecido um padrão ético de amor e convivência, um padrão baseado na sua palavra e não na nossa escolha pessoal. Quantas vezes nós não vamos com a cara de alguém, não gostamos de cara de alguém, mas o Senhor nos ensina que o amor não é em base de achismos e nem de identificação pessoal, mas a sua palavra diz que devemos amar a todos, o amor fraternal, o amor da família cristã e o amor em comunidade é a base para fortalecer a nossa vida. E também lidar com sabedoria e ainda assim amando aqueles que pensam diferente, que agem diferente e que muitas vezes querem deliberadamente deturpar a sua palavra com falsos ensinos. Nos dê sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa, nos dê sabedoria, Jesus, para amar, que é um mandamento importante e talvez aquele mais difícil de ser praticado da palavra. Muitas vezes queremos amar somente aqueles que também nos amam, aqueles com quem nos identificamos, mas existe aqui uma verdade muito pesada para ser observada, que o amor é estabelecido pelo Senhor, a sua palavra é o padrão de amor e nada mais deve importar na nossa vida. O Senhor nos ensina a extirpar aqueles que vêm com a intenção de atrapalhar o crescimento da sua obra. Muitas vezes tem igrejas mortas e cheias de gente, porque existem falsos mestres falando falsas verdades
A igreja está morta, mas está cheia de gente. Ela está com gente viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Isso não pode continuar, isso é uma realidade que acontecia lá no primeiro século, vem acontecendo ainda hoje temos muitas dificuldades em lidar com esse tipo de coisa, mas sabemos, Jesus, que só a sua mão pode resolucionar e nos ensinar, Jesus, a acabar com tudo isso, quem sabe. Não sei se existe a possibilidade de sanar, de nos cercar totalmente desse tipo de problema, mas nos ensine pelo menos a lidar com ele de maneira sábia. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana, se conosco, abre a nossa mente, ilumina o nosso pensamento, guia os nossos passos, abençoa a nossa casa, a nossa família. E abençoa também os nossos inimigos. E abençoe também os inimigos da sua palavra, Jesus, para que eles encontrem a verdade. Direcione a luz ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu quero te pedir para você curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, ativar todas as notificações e ver os vídeos que já estão aqui. Me seguir nas minhas redes sociais, Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e TikTok. Um beijo e até amanhã.